Bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Por favor, tome o seu assento, fique à vontade. Eu vou me esforçar aqui, eu já costumo falar na velocidade número 2, vocês sabem disso, né? Eu acho que é o hábito, para eu ganhar tempo, todas as vezes que eu tenho que assistir um vídeo, todas as vezes que eu tenho que estudar, eu só assisto na velocidade 2 para poder acelerar o processo. E aí acaba que eu costumo falar também meio que na velocidade número 2. E para vencer o tempo, que não é possível, nós temos que remir da melhor maneira possível, administrá-lo, porque não dá, o tempo ele é contínuo, ele é frequente, ele é parte da vida, e nós temos que aprender a administrá-lo. Cristão, sou ou não sou? Eis a questão. Uma das mais magníficas obras, Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, nós sabemos que tem inspirado de uma forma muito poética, de uma forma muito clara, tem trazido à existência e evidências, principalmente no que diz respeito à estruturação do nosso ser, do nosso propósito de vida. A literatura, ela é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento, para que possamos contextualizar historicamente fatos, evidências de um passado, para que possamos fazer leituras de um sinal no presente daquilo que está proposto para o futuro. E quando nós nos deparamos diante de algumas questões, olharmos para a realidade do mundo em que nós estamos vivendo, pensar um pouco sobre a realidade da igreja. Eu sou muito grato a Deus porque, assim, eu sempre me preparo, não para pregar a palavra para vocês, eu me preparo para que a palavra esteja introjetada na minha vida de tal maneira que onde quer que eu esteja, fazendo o que for, eu possa fazer isso por meio da ótica da palavra de Deus. Tendo feito isso, me sobra tempo de vez em quando para pregar a palavra, que não é o objetivo principal da minha vida. Se você não entender isso, se nós não entendermos isso, nós vamos ser apenas pessoas que são utilizadas ou que são instrumentos da parte de Deus para uma plataforma e para uma geografia e para um tempo, para um momento, e isso é muito raso. Deus nos chamou para, nesse momento agora, eu sou cristão. Nesse momento agora eu sou pastor, estou no altar, estou no púlpito, eu assumo essa capa, eu assumo essa estrutura, e agora eu vou falar para as pessoas como se eu fora um pastor, como se eu fora um cristão, como se eu tivesse todas as características, prerrogativas necessárias e essenciais para nessa plataforma ser aquilo que esse público, que essa plateia, que as pessoas que vão me assistir através do YouTube em algum momento possam ver. Isso é raso, isso é pequeno, isso não tem nada a ver com a essência, isso não tem nada a ver com o propósito. Nos apropriarmos de títulos, de status quo, para poder dizer, olha, é assim que eu opero, é assim que eu vou agindo. Existe uma grande, mas uma grande riqueza dentro do universo espiritual, no que tange, no que diz respeito sobre as nossas características, sobre quem nós somos, sobre o que Deus nos chamou para ser. E eu quero estimular você a pensar um pouco sobre isso. Se nós olharmos para a realidade dos Estados Unidos, que é um país tido como uma nação cristã, quando você questiona, quando você aborda as pessoas no meio da rua, nos Estados Unidos, se você perguntar, e é por isso que ela é caracterizada como 93% da nação americana, ela é tida como cristã. 83% dos americanos, eles se intitulam cristãos. E por que eles fazem isso? Nas pesquisas, quando você pergunta sobre a fé, sobre a crença, você é cristão? A resposta, claro, eu sou americano. Por quê? Porque os Estados Unidos, a América, ela é tida como um país cristão. Ela recebe esse rótulo. Então, a resposta sobre o fato de ser ou não ser cristão é, eu sou americano, ou seja, isso já diz algo. Quando começamos a avançar nas esferas da realidade e aproximarmos isso aqui, nós vamos entender o seguinte, as pessoas se intitulam cristãos porque são católicos, as pessoas se intitulam cristãos porque nasceram num lar evangélico. E queridos, houve uma época em que se você não fosse judeu, entende? Se você não fosse judeu, se você não fosse hinduísta, se você não fosse budista, você seria um cristão. Só que as coisas foram tomando proporção, e hoje nós conseguimos observar dentro de um universo, quando olhamos para a realidade do mundo, nós temos uma infinidade de religiões. Mas
uma infinidade. E se nós trouxermos isso para mais perto, para a realidade do nosso país, nós vamos observar que o nosso país também possui uma infinidade de pessoas aplicando a sua fé, as suas crenças naquilo que lhes estão sendo apresentadas. E a gente tem que ir cascateando isso, porque quando fazemos essa cascata, tiramos isso do universo de uma nação, trazemos para o universo de um país, de um estado, nós já começamos a perceber qual é a influência e o que ocorre no ambiente onde nós estamos mais próximos geograficamente. Quando trazemos isso para um território de aproximação a nível de bairro, você vai perceber que no bairro onde nós estamos inseridos, nós temos também uma infinidade de religiões. E como que a gente cascateia isso para ficar mais próximo? É trazer para a realidade onde nós estamos inseridos. Olha para dentro da sua casa e você vai descobrir que a sua família, ela possui, nas ramificações familiares, uma infinidade de crenças. Você vai encontrar isso em todos os lugares. Quando nós olhamos para esse universo, onde você, nessa plateia tão pequena, simplória, possível de ser contada, da mesma maneira, também você vai encontrar uma infinidade de crenças acerca da religião e do que é ser um cristão. Hoje nós usamos o sufixo de ismo para declarar que pertencemos ao cristianismo, para não sermos do hinduísmo, gnosticismo, ateísmo. O nosso ismo é cristão. Mas por que é importante analisarmos essa esfera ao ponto de compreender aqui os aspectos da filosofia? A palavra grega composta de filosofia, philo, de philéu, que significa amor, amizade, amor fraternal, por isso caracterizamos os 5 aspectos de amor, fazemos a abordagem dele, para termos a compreensão sobre como vamos nos relacionar e qual é a evidência do amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional. Mas filosofia, philo, amor, amizade, atração fraternal, e sofia, que é sabedoria. Então, filosofia é amor pela sabedoria, ou amizade pela sabedoria, apego pela sabedoria. O mundo está repleto de filosofias. E quando olhamos para a realidade, eu quero que você entenda isso. Quando nós olhamos para a realidade do que nós estamos vivendo na esfera, no ambiente da fé, existem pessoas, não fique assustado, que talvez você esteja fazendo parte de uma gama ou de uma pequena fração dessa realidade. Existem pessoas que têm, o cristianismo é uma filosofia de vida. O fato de você ter o cristianismo como uma filosofia de vida não torna você um cristão. Nós estamos sendo todos os dias bombardeados por informações. E existem muitas práticas que nós aplicamos na nossa vida dentro dos princípios éticos, morais, profissionais e religiosos, que são difusão de crenças que estão espalhadas pelo mundo e às vezes não sabemos. Erramos porque não conhecemos as escrituras. Existem boas práticas do budismo que elas são saudáveis, você sabia disso? E que algumas delas não ferem os princípios bíblicos. Então existem filosofias do budismo que, se você observar sobre a questão de você amar ao próximo, de você não fazer o mal ao próximo, o budismo também tem isso como uma filosofia. Ah, pastor, mas isso é do cristianismo. Entenda uma coisa, existem muitos valores que eles vão se cruzar. No seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, no seu relacionamento no ambiente familiar, existem uma escala de crenças e valores que elas se cruzam no cotidiano. E é que vai nos tornar seres humanos e vai nos permitir sermos aperfeiçoados. Porque nem tudo que você acredita como fato, como sendo verídico, como sendo concreto para você, vai pertencer ao universo do outro. Isso não faz com que você esteja certo e com o outro esteja errado ou vice-versa, até que você observe, até que você aproxime da realidade. A filosofia faz isso. De uma maneira
na busca pelo conhecimento, entender a origem, os pressupostos. E quando nós olhamos para isso, Pitágoras vai definir a filosofia como amor pela sabedoria experimentado apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. É tão lindo isso, né? Filosofia, eu me julgo ignorante sem saber e eu vou em busca de algo para me tornar melhor. É tão poético, mas ao mesmo tempo tão distante, porque vivemos cheios de nós mesmos, temos dificuldades. Ei, me permita falar sobre a ótica da minha vida, talvez você não é assim, mas na minha humanidade eu preciso fazer um exercício, uma força contrária, para que eu possa me tornar aquilo que eu não sou mais. A minha essência própria, a minha realidade de vida até me encontrar com Jesus, isso era o que eu era. E o que eu sou hoje é parte de um processo daquilo que eu vou me tornar. Então é mais importante do que ser ou não ser, é saber o que eu vou me tornar em Deus. É saber quem eu sou e não me limitar a pressupostos humanos, mas crer numa prerrogativa de princípios e propósitos divinos para que eu seja aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos. Quando nós falamos de Platão, e aí você tem a linhagem que é platonismo, é uma esfera de uma doutrina que ele mesmo trata assim, platonismo, investigação da dimensão essencial, ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião refletida do senso comum que mantém cativa a realidade empírica das aparências sensíveis. E por que Platão, platonismo? Por que cristão, cristianismo? Ismo, sufixo que pode formar um substantivo de adjetivos, termos e sentidos de doutrinas ou sistemas, modo de proceder ou pensar. Então, quando nós falamos cristianismo, eu sigo essa doutrina, eu tenho esse pensamento cristão, eu compreendo essa esfera, essa é uma boa filosofia. O mundo está tomado de pessoas que estão de maneira equivocadas, se envolvendo mais com a filosofia, mais com a busca por um ideal que torna comum, torna-se aceitável, se coloca em evidência dentro de propósitos, de próprios interesses, do que aquilo que Deus planejou. Nós podemos observar isso de maneira simples. Pensa em Jesus. As pessoas olham Jesus como um filósofo, como o ateu, ele acredita em Jesus como o quê? Como um homem de filosofia, como um homem de saber, de conhecimento. O problema é você e eu, nós como cristãos, sermos adeptos de uma filosofia e não sermos tomados pelo poder do Espírito que nos torna um com Cristo. É a unidade do corpo que vai fazer a diferença. Você pode estar dentro dessa caixa aqui, uma caixa com vários biscoitos, e você não pertencer a esse biscoito, a essa caixa, a esse volume. Volumetricamente você está inserido no mesmo lugar, você parece pertencer, mas a sua essência é discrepante. Precisamos entender isso, isso não é uma imposição por homens. Jesus, na sua infinita sabedoria, andando com seus discípulos que questionaram, falaram: Senhor, mas quando virá o fim? Quando é? Quais são os sinais da sua volta? E Jesus, ele traz a narrativa de tantos fatos que nós já vivemos no presente. Mas além disso, ele vai falar em Mateus capítulo 24, no versículo 11 ao 14, ele vai dizer assim: ei, prestem muita atenção. Surgirão falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Viemos cascateando sobre a realidade do que é ser cristão, viemos cascateando de países
estados, municípios, bairro, a nossa casa e vamos chegar dentro da igreja. Porque nós temos inúmeras instituições religiosas falando em nome de Jesus, porque cada uma tem o seu ismo, a sua filosofia cristã, o seu cristianismo adaptado, adepto aos seus valores. Queridos, nós precisamos tomar cuidado. A Igreja Batista Betel, aqui neste lugar, ela é uma extensão do reino. Nós não somos uma religião. Mas isso tem acontecido pelo mundo, igrejas têm se tornado uma religião. As pessoas vão até a igreja, porque aquela igreja, aquela religião é que salva. Jesus tem saído do centro e tem sido terceirizado. Jesus tem sido colocado como um pseudo, sabe? Criador das coisas, poderoso, que faz e que cura e que salva e que liberta. Mas apenas para cumprir protocolos. Cristão, sou ou não sou? Eu não quis usar no tempo verbal de você ser ou não ser, mas de você trazer para uma existência. Você é ou você não é? É tão prático observar isso. Timóteo vai dizer assim no capítulo 4, do versículo 1 ao 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Duas palavras importantes, em Timóteo, consciência cauterizada, e em Mateus 24, iniquidade. A iniquidade é quando o pecado toma conta de você. Enquanto não nos tornamos homens iníquos, nos tornamos cristãos, pessoas que confiam, que creem em Deus, e que quando peca, sabe que o pecado é uma violação das leis divinas, e que trazem consigo consequências espirituais que são drásticas, terríveis. Logo nós temos um temor e um zelo no nosso coração, e não praticamos tais coisas, quer sejam imorais, quer sejam ilícitas, porque nós temos a compreensão de que isso vai contra os valores eternos, divinos. Então nós não queremos viver na prática do pecado, então existe uma realidade de arrependimento. A iniquidade é quando o pecado passa a fazer parte de você e você não sente mais dor. É quando você é, de fato, o complemento das suas práticas sem nenhum temor e pudor. Eu vou fazer sexo fora do casamento e está tudo bem, eu não tenho nenhum pesar nisso, muito pelo contrário, eu tenho prazer. Eu vou me envolver com a mulher de outro homem, com uma mulher casada, ou uma mulher vai se envolver com o marido de outra, sem nenhum pudor, sem nenhum sentimento, porque a iniquidade tomou conta dessa pessoa. Eu vou roubar, eu vou defraudar alguém sem ter nenhum pesar no meu coração. Eu não estou preocupado com as consequências. Essa é a minha forma, é a minha estrutura. Eu sou iníquo. Eu não tenho medo, pesar ou qualquer sentimento sobre o que é pecado ou o que não é. A minha mentalidade está cauterizada. Honrar pai e mãe para quê? Porque a iniquidade vai tomar conta de você, começando sendo, sabe, drenando. É como a erosão, ela vai tirando por baixo poucas coisas até que toma tudo. Queridos, tem pessoas que não adoram a Deus e não tem nenhum pesar. Tem pessoas que não conhecem o valor de ir à igreja, como você está aqui. Ei, você veio a esse lugar para estar passando exatamente por esse momento. Você, nós estamos sendo transformados pelo poder dessa palavra. E negar a isso, ficar em casa, fugir disso, é nos tornarmos frios na fé. É nos tornarmos autossuficientes. É pensarmos que não necessitamos da igreja, não necessitamos das pessoas, não devemos estar no meio do poder. Deus está nos transformando por meio da sua palavra. É por isso que nós estamos aqui. Para você ter uma consciência.
Para você não ser um cristão adepto de uma filosofia chamada cristianismo. Para muitos, cristianismo virou uma filosofia. As pessoas, eu curto, cristianismo, legal. O que define se você é ou não um cristão é simplesmente você se intitular ou não. Eu não posso julgar. Se você fala eu sou um cristão, você é o que diz que é. Eu não sou cristão, você é o que diz que não é. Mas pastor, e como é que a gente vai fazer essa tratativa? O que realmente é ser um cristão? Porque eu não posso simplesmente pegar as águas que não estavam cristalinas e botar ela mais turva e te mandar embora para casa. Já não estava claro sobre ser ou não ser. Aí agora o Senhor pega e torna as águas ainda as mais turvas e despede a gente, pastor. Não, existe uma forma de nós observarmos isso. É olhando para a palavra. É termos a compreensão do que a Bíblia diz a esse respeito. E eu gosto muito de pensar sobre quando não existe argumentos dentro da palavra acerca de um saber, eu prefiro não inventar moda. Eu prefiro usar os parâmetros que estão claros para que eu possa estar mais próximo, do que tentar fazer a minha vontade com prerrogativa. Você quer ver espírito de engano? A pessoa chega para mim, queridos, olha só, eu sou o seu pastor e eu te falo de coração, na minha humanidade. Você acha que eu já não quis fazer uma tatuagem? Já quis. Com certeza. Eu já quis fazer uma tatuagem. Não depois de ter me convertido. Escuta o que eu estou te dizendo. Pastor, a Bíblia não fala nada especificamente da seguinte maneira: não farás tatuagem. Porque a pessoa quer assim. Se você fizer tatuagem, você vai para o inferno. A Bíblia não faz isso. E aí, a Bíblia não diz para fazer ou para não fazer. E as pessoas falam assim: então eu posso fazer. Aí a Bíblia fala sobre isso. Posso todas as coisas, vírgula, mas nem todas me convêm. A Bíblia vai dizer assim: se você fizer algo, sendo um cristão, que vai gerar escândalo a uma pessoa, não faça. E aí eu pergunto para vocês, para os modernos e que curtem e que acham massa, se o pastor chegasse aqui domingo que vem com uma tribal que pega o braço dele esquerdo todo, seria massa pra caramba para muita gente. Quem ficaria escandalizado? Fala para mim. Levanta a mão. Rapaz, eu tenho que esperar vocês tudo morrer então para eu fazer minha tatuagem. Consegue entender? Não, eu não preciso esperar vocês morrer. Sabe por quê? Porque eu posso matar o meu desejo carnal para que você viva. Isso é cristianismo. Agora, pastor, eu cheguei na igreja, eu já sou todo tatuado, eu já tenho tatuagem. Glorifique a Deus por meio da sua carne. Eu acho lindo quando o irmão Jonas vem aqui, eu falo, meu Deus, parece um gibi. Ele todo tatuado. O mundo e a vida, o ambiente onde ele estava, as circunstâncias. Hoje, ser jogador de futebol e não ter o corpo todo tatuado, não é sinônimo de ser jogador de futebol. O único detalhe, queridos, é que a nossa pele não é igual a roupa que a gente troca amanhã. Eu nunca vi ninguém fazer uma troca de pele total. Porque se fosse também, as pessoas em algum momento, me arrependi, arranco a pele e boto uma nova. Mas deixa eu te explicar, eu não estou julgando ou criticando. Porque tem vários pastores que são todos tatuados e que se converteram e que continuam fazendo a obra de Deus. Mas aí eu vou dar o meu ponto de vista. Existem várias pessoas que estão fazendo a obra de Deus e que continuam se contaminando com as coisas desse mundo, e é muito fácil de você entender. Qualquer coisa que eu faça no meu corpo, eu tenho que ter muita sensibilidade. E aí, irmãs, tomem cuidado para vocês não ficarem escandalizadas com o pastor de vocês.
Porque até mesmo se for algo no cunho estético, você pode desenvolver um dimorfismo. E você tem tudo que você precisa para ser bela e ser feliz e realizada do jeito que você é. E às vezes as pessoas vão exagerando. E às vezes é esse exagero que vai complicar a sua saúde, que vai gerar problemas. Então toma cuidado se não é uma vaidade excessiva, quer seja para a mulher, quer seja para o homem. Vaidade é vaidade. E a gente tem que, vocês conseguem perceber como que interpretar a palavra, a gente tem que ter muita sensibilidade. Porque às vezes a pessoa, ela está indo para uma vertente por causa da sensualidade, por causa do desejo, por causa de algo imoral. E não consegue perceber. Está tudo bem você ter asseio, você cuidar de você. Porque daqui a pouco, entenda, eu vou para a academia e eu treino, mas é para cuidar do meu corpo. Mas você nunca me viu desfilando por aí, primeiro que eu não acho que, né? Mas me expondo, estou aqui e tal, não acho isso saudável. Mas eu treino. E daqui a pouco você vai dizer, o pastor é hedonista, cultua o corpo. Eu cultuo quem habita dentro desse corpo. Esse sim. Eu não tenho um culto ao corpo. Mas eu estou mostrando para você que às vezes não vai ter tanta clareza na Bíblia, mas você tem tantas coisas. E o melhor e maior exemplo, simples. Talvez isso agora vai abalar ainda mais o seu coração. Mas está tudo bem. Como eu falei, existe uma infinidade de igrejas espalhadas por aí pregando um pseudo-evangelho, cheio de ismos. Mas essa palavra que eu tenho aprendido, sido instruído sobre ela, lá em Hebreus, no capítulo 13, vai dizer assim, no versículo 7, observai os vossos pastores. Você precisa observar os líderes, os pastores que foram colocados por Deus sobre a sua vida, atentar para a sua maneira de viver, imitar ele na fé. E aí, deixa eu te explicar. Se você não consegue fazer essa conexão de valor com o que eu ensino dentro da palavra e com aquilo que eu vivo, ou eu, ou você, um de nós dois vai estar equivocado. Vamos observar a palavra. Porque é a Bíblia que fala assim. Eu acho tão nobre, se você não sabe, mas alguns dos irmãos me procuram, conversam. Eu tive um exemplo de fé prático, talvez eu não vi ele por aí hoje, a esposa dele está ali, ou talvez ele está lá fora, o irmão André. O irmão André, quando se converteu, foi ao encontro, quando ele voltou do encontro, apaixonado, está ali, ó, lindão. Amo vocês. O irmão André com muita, isso é fé, queridos. Caminhando na fé, chegou para mim e falou assim, pastor, antes de ir para o encontro, antes de entregar minha vida para Jesus, eu já paguei, eu tenho uma tatuagem paga, a minha última tatuagem. E ela vai fechar esse complemento aqui que eu comecei, tal. E aí, o que eu queria que o senhor me respondesse? Eu posso fazer? Tratei ele com tanto amor, com tanto carinho, conversamos sobre isso, elucidamos algumas questões da palavra. E eu falei, aí meu filho, você agora ora, coloca seu coração diante de Deus e busca a resposta. Ele falou, eu não preciso da resposta, ela já veio pela sua boca. E eu não vou fazer essa tatuagem porque ela não glorifica a Deus. E se ela vai gerar escândalo a uma ou duas pessoas, para que eu vou fazer isso? Ele entendeu a palavra. Agora adianta eu falar, não, porque você vai para o inferno, que você dá um mau testemunho, que você não sei o quê. Querido, aqui ó, é a palavra. E sobre cristão, ser ou não ser? A Bíblia fala 3 vezes sobre o cristão. 3. Só existe 3 momentos da palavra que vai usar a palavra cristão. Uma está em Atos 11, 26. E em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos 26, 28. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo vai me convencer a me tornar um cristão? Terceira, 1 Pedro 4,16. No entanto, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. São as 3 vezes que a Bíblia vai falar sobre cristão. E o termo cristão, ele veio mais como ofensa. Ele veio mais como uma oposição à realidade. São os cristãos. Você é um cristão? Ele não veio como algo que trazia um sentimento ou um senso de valor. Eu vou ter que encerrar, queridos. Deixa eu só fechar o raciocínio. Amém? Vocês me permitem? A gente vai dar uma corrida lá no TLC, tá? Deixa eu só fechar esse raciocínio. Pastor, então o que é um cristão? Um dos livros mais fundamentais para você fazer uma análise acerca disso está no livro de 1 Tessalonicenses,
que é um livro dos mais antigos. Ele foi escrito aproximadamente ali uns 15 anos depois de Jesus ter sido morto, ter ressuscitado, e os discípulos estarem. É um livro missionário, já é o apóstolo Paulo dando resposta, evidências de por onde ele estava andando. E o que você vai observar é que ali nós estamos dentro de uma realidade, onde a igreja, lembra, o início, os primórdios, gregos e judeus, o evangelho sendo pregado ali, trazendo essa grande transformação. O que nós vamos perceber aqui? O cristão é alguém que foi escolhido por Deus. E aí você fala, pastor, então Deus, sim. E quem são essas pessoas? Todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, o cristão é alguém que entende que Deus escolheu ele. Você foi escolhida, você foi escolhida, você foi escolhido, você foi escolhido, vocês foram escolhidos, eu fui escolhido. Deus nos escolheu para sermos seus filhos. Deus nos escolheu para estarmos nele. E aí em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar no versículo 4. Eu acho muito bacana esse texto, deixa eu ler aqui para você. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. Pois sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele vos escolheu. Isso aí ele mandando uma resposta lá. A frase-chave é, Ele escolheu vocês. Um cristão é alguém que responde à mensagem do Evangelho, lá no versículo 5. Porque o nosso Evangelho chegou a vós não só em palavras, mas também em poder e no Espírito, que com plena convicção. Então, nós somos escolhidos e nós respondemos a essa escolha de Deus. Vou ser bem sucinto aqui, só para finalizarmos. E o cristão também é alguém que considera Cristo como infinitamente mais valioso do que qualquer sofrimento nessa terra. Versículo 6. E vós vos tornastes imitadores do nosso Senhor, porque recebestes a palavra em muita tribulação, com alegria no vosso espírito. Essa é a característica de um cristão. Quando a gente avança um pouquinho mais, um cristão é alguém cuja vida foi genuinamente mudada, transformada. Esse é o termo que nós falamos de conversão. Estava indo numa direção e voltou. Se você se tornou um exemplo para todos os crentes na Macedônia, versículo 7 e 8, se você se tornou um exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia, porque não só a palavra do Senhor ressoou de vós na Macedônia e na Acácia, mas a vossa fé em Deus se espalhou por toda a parte, de modo que não precisamos dizer nada. Um cristão também é alguém que depositou totalmente tudo que tem em Jesus. Versículo 9 e 10. Vocês se converteram dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para esperar do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esses são os pressupostos. E o que eu queria finalizar aqui para você entender? Você pode ser cristão, ou você pode ser um adepto do cristianismo. Se você é um cristão, o que você ouve aqui, ser cristão não é o que acontece na igreja. Ser cristão é o que você faz depois da igreja. É como você vai viver essa semana. É como você vai colocar esses ensinamentos na sua vida. É como você vai viver as verdades do que você aprende por meio da palavra. Ser cristão é o que acontece entre você sair daqui, ir para sua casa e até a próxima reunião dos santos. É quando você vai se reunir novamente à noite, é quando você vai se reunir novamente numa célula, é quando você vai se reunir no próximo culto de quinta-feira. É o que acontece nesse tempo. É o que você leva consigo.